Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. O nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é empreendedorismo feminino. E para tratar desse tema, trouxemos aqui a Elis, mais conhecida como Elis Farmacêutica. Ela que é empreendedora há 7 anos, é proprietária da farmácia de manipulação Daymax. Ela é farmacêutica também. E vamos tratar de um tema de saúde, né? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, Ismael, Tony. E vamos lá começar o nosso bate-papo, então. Legal que a gente estava falando de saúde, né? E a importância desse trabalho das farmácias hoje de manipulação em conseguir entregar, pode ser medicamentos, com qualidade e com preço melhor, de repente, que os tarjados, que digamos assim, né? Eu não entendo, então eu vou falar da minha visão e tu, como técnica, depois vai também dar falar sobre como que é certinho, né? Para compartilhar conhecimento aqui também, meu amigo Tony Neves, gestor de pessoas, comercial, diretor comercial, enfim. Seja muito bem-vindo, Tony. Obrigado, Ismael. Show de bola. Que bacana esse podcast, né? Eu acho que é tão interessante falar sobre esse tema, porque eu sou uma prova viva de um resultado extraordinário que eu tive com esse sistema de produtos manipulados. Eu assim, não... Para mim era muito novo isso, mas eu tinha um problema de rinite muito forte e realmente esse manipulado me deu uma resposta muito legal. Inclusive na minha cidade tem farmácia de manipulação chamado Calêndula. E obrigado, Liz, por vir aqui compartilhar com a gente, trazer informações aí. Inclusive, Ismael, tem informações atualizadas para o segmento dos farmacêuticos. Você já vai falar, deixa eu falar aqui um pouco. É isso aí, deixa os farmacêuticos todos curiosos aí, né? Por mais que está na mídia, né? Inclusive, estava falando, né? Minha esposa é farmacêutica. Um abraço, um beijo para minha esposa que está em casa cuidando da minha neném. Thelma, um abraço. Obrigado por dividir a vida comigo. É um que prazer. Romântico que você tá, hein, rapazinho? Viu, cara? Também achei. Olha, Isso aí. eu tô aqui no podcast com a farmacêutica. Teve A até minha esposa é farmacêutica. Se eu Teve não faço esse link, é é um Por problema favor. sério, né, Tony? Aliás, como é que é o nome da farmácia que tua esposa trabalha? Farmácias Rio Branco, rede de farmácias Rio Branco. Um abraço para toda a equipe da farmácia Rio Branco, para todos os diretores que são conhecidos, amigos. Faz um sucesso enorme na região dos Minérios, a maior farmácia, a maior rede de farmácias da região dos Minérios. Olha eu fazendo propaganda. Depois eu vou mandar o boleto. Manda o boleto depois. Financeiro. Quando a gente se trata de um tema tão importante que é o tema de saúde, e os profissionais da área de saúde, médicos, farmacêuticos, eles têm uma responsabilidade muito grande. Eu lembro quando eu era garotinho, pequeno, né? Vou falar pequeno porque eu não cresci muito, né? Mas há muito tempo atrás eu ia com a minha mãe. E às vezes quando a gente não conseguia no hospital público, a gente não conseguia a famosa ficha que era para consultar com o médico. Aí não podia voltar para casa sem aquela consulta. E minha mãe falava, vou lá na farmácia do Santo, que o dono da farmácia era conhecido por esse nome, e ele vai receitar um remédio para você. Receitar um remédio. A receita é o médico que faz, né? Mas o farmacêutico, ele era conhecido por esse tipo de atendimento, né? E aí ele gerava uma indicação de um medicamento, né? A gente entendendo, hoje a gente entende que 50% é você acreditar que aquele medicamento vai fazer efeito, né? A gente acreditava e, né? Deu certo, né? Então eu tenho essa visão desde criança da importância da farmácia, da importância do farmacêutico, do profissional ali da saúde. Como que você teve esse propósito, essa ideia, esse sonho de seguir esse caminho da saúde? Tá. Olha, você foi... na tua fala, eu acho que eu conseguiria apontar uns 10, assim, tópicos que a gente conseguiria destrinchar tranquilamente. Então, primeiramente,
quando você começou ali a falar, quando era pequeno, enfim. Então, eu acho interessante que, pelo menos no Brasil, né, que é onde a gente conhece aqui, a nossa realidade, todo mundo tem uma história com o Pedrinho da farmácia, com o santo da farmácia, né? E isso também, comigo não foi diferente, inclusive o meu era o Pedrinho da farmácia. E então, qualquer coisa, dor de cabeça, dor de garganta, meu pai já, vou levar no Pedrinho da farmácia. Lá na minha cidade era a farmácia São Carlos. São Carlos. Então, não, todo mundo tem uma relação, assim, com a farmácia e essa relação de confiança com o profissional farmacêutico, né? Uhum. E isso não mudou. Estamos em 2025 e isso continua do mesmo jeitinho, né? E assim, como que eu cheguei a me encorajar a fazer farmácia? Eu brinco que foi a farmácia que me escolheu. Porque não foi a minha primeira escolha profissional, né? Uhum. Eu tinha outras ambições e, assim, por influência dos meus familiares, do meu pai, principalmente, eu acabei optando por fazer farmácia. E no decorrer do caminho, eu fui me descobrindo e gostando e desenvolvendo gosto ali pela farmácia. E acabou que fui trabalhar no balcão de drogaria, assim como a sua esposa. Fui trabalhar em rede, em farmácia particular também. Uhum. Nesse meio do caminho, eu acabei me deparando com uma farmácia magistral, que é a farmácia de manipulação, né? A gente chama de farmácia magistral. A farmácia magistral. Isso. Esse é o padrão, magistral. Magistral. Porque, assim, o manipulação... E a convencional é qual? O convencional a gente chama de drogaria. Drogaria. Aham. E aí, a gente também pode ter farmácias com manipulação ou farmácias sem manipulação. Esses são termos mais técnicos para registro lá da contabilidade lá. Uhum. Então, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa farmácia de manipulação a partir de uma drogaria. Então, eu trabalhava numa drogaria, o proprietário dessa drogaria acabou adquirindo uma farmácia com manipulação. Uhum. E aí ele me fez a oferta, você quer ver como que funciona? Ele precisava de um farmacêutico lá. Uhum. Então ele me tirou de uma drogaria dele, me colocou lá e eu entendia zero de farmácia de manipulação, né? Falei, vou lá. Aí a primeira vez... Vou enfrentar o desafio. Fui enfrentar esse desafio. Então, a primeira vez que eu entrei, assim, eu me encantei, porque eu lembrava dos estágios obrigatórios, né? E aí, quando eu me vi como profissional naquela área, eu achei muito legal. E aí, eu já de cara resolvi me especializar. Que legal. Aí fiz minha pós-graduação em farmácia magistral. E ali eu comecei eu comecei como uma intraempreendedora. Uhum. Porque alguns anos depois, essa farmácia é a Deimax. Daí ela se tornou a minha farmácia. Olha, cara, que legal a história. Exatamente. E foi assim, né? Falando de modo rápido, assim, né? Essa foi a minha história com a farmácia. Claro, a gente vai ter mais anos aí pra frente. Eu tava vindo e pensando no caminho, faz 15 anos já que eu me formei. Então, nossa, eu fico pensando, caramba, quanto tempo assim, né? E ainda tem mais chão pela frente. Eu ficava imaginando quando eu via aquelas pessoas, não, já tenho 30 anos de formado. Eu falei, nossa, eu calculando, eu já tenho 15. E agora, hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, que sabe? legal. Gosto bastante. Aí podemos dizer que você encontrou um propósito na farmácia. O propósito seu se tornou isso, digamos assim. Então, essa questão de propósito eu acho bem interessante, assim. Eu estava até conversando recentemente com uma colega sobre propósito, né? E, de verdade, quando eu comecei a empreender, eu comecei a frequentar grupos, entrar ali, andar com empreendedores, né? Andar ali no meio, para entender como que fazia aquilo, porque é extremamente técnico. O farmacêutico é um ser extremamente técnico, né? E eu precisava entender como que funcionava esse negócio de empreender realmente, né? Só na vontade fica mais difícil. E aí o pessoal mais experiente sempre fala, propósito, missão, valores. Gente, e aquilo... Não, você tem que pegar uma caneta e um papel. Não entrava na cabeça. Não, aí eu gosto de falar isso porque, às vezes, assim, quem está começando... fica com essa neura, às vezes. Eu não tenho um propósito definido, eu não tenho uma missão, eu não tenho valor. A pessoa tem a vontade, né? Que era o que eu tinha muito de empreender. Só que eu não conseguia
Não era claro isso, né? Não era claro. E é se caminhando que se faz o caminho, né? Sim. Então, às vezes, a gente tem que... No podcast anterior, vocês estavam conversando sobre desapego. Então, às vezes, sabe? Ir mais de leve e o propósito, ele vai aparecendo no caminho. A minha vontade era de empreender. E estava vinculada essa minha vontade à questão, eu vejo ainda o empreendedorismo como uma forma de liberdade. Eu acho que esse é o principal motivacional do ser humano. É assim, desde que a humanidade é humanidade, o que move o ser humano é essa ânsia pela liberdade, assim, né? E eu via no empreendedorismo isso. Eu não sabia como eu ia fazer, de alguma forma eu ia fazer. Se não fosse com farmácia, ia ser com outra coisa. Era definido na sua cabeça. Isso. E aí você me perguntou qual que era o seu propósito, né, de empreender com a farmácia. Assim, daí eu falo para você, é bem delicado esse assunto, assim, você fala, não, porque o meu propósito, eu tinha tudo definido na cabeça. Não tinha. Nota 10 para você, parabéns. Porque empreender é uma situação muito de... Eu vou falar uma coisa aqui, talvez muitas pessoas não concordem comigo. Acho que os puristas aí, de repente, não. Mas tá tudo certo, é a tua opinião, né? Eu acredito que, assim, tem muito a parcela da sorte, sabe? Até tem muitos aí psicólogos comportamentais que gostam de fazer ali, estudar os casos de sucesso, que eles falam isso, né? Todo mundo sabe que existe a questão da sorte, mas ninguém sabe medir, né? Ninguém consegue medir. Grau, então, né? a gente prefere não falar. Então, a gente fala do que a gente consegue ver e medir. Por isso que eu te falei, não, quem é ali, eu vou te ensinar a empreender, os 10 caminhos para o sucesso, vem com essas métricas, né? Sim, com certeza. Mas aí depende do contexto, depende do teu meio, depende da tua influência, depende de vários fatores, depende das oportunidades que você teve. Então, assim, se você... Preparação. Se você, né, tirar uma pessoa com uma mentalidade, por exemplo, sei lá, e me colocar em 1600 e alguma coisa, né? Como que aquela pessoa, como que eu conseguiria, eu teria que contar com a sorte, muitas vezes. Então, a gente sabe que a sorte, o fator sorte existe, e assim, é muito difícil quando você exige de uma pessoa, não, você tem que ter bem claro o teu propósito, os teus valores, a tua missão, não, você tem que ter grudado na parede da tua empresa, quando você acorda, você tem que se deparar com aquilo ali. Eu acho que é pesado, se torna muito pesada a caminhada de empreender, né? E a pessoa se cobra, se chicoteia por algo técnico, né? Exatamente. Então, assim, hoje, que nem eu falo, o meu propósito era ali a questão de liberdade. Mas liberdade em que sentido? Para você, liberdade é uma coisa, para mim, liberdade é outra, de repente, né? Então, assim, dentro... Tem uns que a liberdade é estar solteiro, outro a liberdade é estar casado. Exatamente. Coisas né? totalmente diferentes. Totalmente diferente. E assim, eu acredito, a gente não pode ser hipócrita de falar que, vocês estavam falando também, que eu achei muito legal, a questão do financeiro, da própria condição financeira, né, do ser humano ali. Então, o rico, que é o patamar máximo que eu quero chegar, rico, milionário, ou enfim, coisas nesse sentido, né? Porque lá sim eu vou ter o que eu quero, ou coisas nesse sentido. Aí sim que eu vou ter liberdade, muitas vezes não. Aí né? que de repente você entra numa prisão por causa do dinheiro, né? Então, e eu entendo assim essa questão de liberdade, por exemplo, você poder sair, coisas simples, gente, com tranquilidade, sabe assim, hoje eu vou... Comer um cachorro quente na esquina. Né, ou eu quero ir num restaurante top, sem pensar no preço ou coisas nesse sentido. Mas assim, mas é isso que eu falo, né? Daí já tem gente que acha que isso pode ser ostentação, né? Ou coisas, né, com essa característica. Mas eu acredito que é você se dar o luxo de poder fazer coisas que você tem vontade de fazer quando você quiser fazer, tendo condições, né? Isso é liberdade, né? Exatamente, no meu ponto de vista. Essa semana eu vi um vídeo, pegando um gancho no que você está falando, sobre julgamento. Nós somos seres julgadores e vamos ser julgados também. Isso é comum acontecer. As pessoas
vão falar de você se você fizer algo. Uhum. Mas elas também vão falar se você não fizer algo. Então, a partir do momento que você vai ser julgado, as pessoas vão falar de você para sim ou para não. Para se você conquistou algo, se você não conquistou. Se você saiu de manhã, ó, você trabalha demais, é maluco. Se você não trabalha, ou se você trabalha menos, ó, é folgado, trabalha pouco, não trabalha. Então, vai ser falado, de qualquer forma. E, a partir do momento que você entende que você vai ter um julgamento independente do que você faça, então você tem a oportunidade de fazer o que você acha correto. Então, faz o que você quer fazer, porque vão falar. Se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar da mesma forma. Eu falei, cara, isso me abriu minha cabeça um monte. Porque, o julgamento vai existir. De qualquer forma. Se eu fiz ou se eu não fiz. Então, eu vou fazer o que eu acho legal pra mim. Ah, eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer, pronto, acabou. Ah, mas eu não acho legal o que você tá fazendo. Tá tudo certo. Tá tudo bem, nós temos a nossa opinião. Deus deu livre-arbítrio pra nós. Se você achar que tá certo ou tá errado, não muda o fato do que eu tô fazendo, que é o fato que se você trouxe a mesa aqui agora, vou fazer tal coisa, vão falar. Mas se você não fizer, vão falar também. Ah, se você trabalha 12 horas por dia, ó, maluca, trabalhando 12 horas por dia na empresa dela, vai pegar um burnout aí, não sei o que e tal, e pra quê? Só pra ganhar dinheiro. Beleza, você começa a trabalhar 4 horas por dia. Olha, que folgado, só trabalha 4 horas por dia, por isso que tá crescendo, o funcionário faz tudo. Então, existe sempre esse balanço, e o entrar na cabeça, ou cuidar com o que você coloca pra dentro, né, da tua cabeça, que é o importante para você seguir com um propósito. E aí quando você fala que isso é um propósito definido, cara, tem coisas na minha vida que eu ainda não tenho um propósito definido e tá acontecendo. E você trouxe um outro ponto, que é a sorte, fator sorte. Eu acredito, só que a sorte normalmente ela vai te encontrar trabalhando. Exato. Então normalmente em 99,99%, porque nada é 100%, né? 99,99% ela vai encontrar você trabalhando. Então, teve sorte? Claro. Mas a caminhada, você pesquisou a caminhada da pessoa? Não. Ou só olhou a conquista? Porque a conquista é tranquila, né? É aparente, a conquista é aparente. Os prédios maiores do mundo, que está sendo construído agora em Santa Catarina, um do maior do Brasil, de 500 metros de altura, o quanto de estrutura? Para baixo. Para depois pensar em crescer. Então, o empreendedorismo, ele te prepara, na minha visão, e também deixando claro que é a minha visão, para não dar briga, né? Claro, Mas que nem você falou, né? Não, é a nossa visão, justamente. A minha visão de empreendedorismo, primeiro vai dar muito errado. Para depois dar certo. E o preparo, nesse momento que está dando muito errado, é o que define onde você vai chegar. Porque, beleza, tranquilo, trabalhei, me formei há 15 anos, construí uma história, trabalhei... Há 7 anos empreendendo? Há 7 anos empreendendo, mas quantas noites sem dormir? E a base? A construção da base de tudo isso, porque quando nós falamos lá em ter um negócio há 7 anos, mas você construiu uma base na drogaria, um balcão, depois foi promovida para uma magistral, Isso. e aí se tornou dono do próprio negócio. Olha a preparação. Então, quando eu falo em sonho definido, a gente já vê isso, que isso foi construído na prática, né? E nós estamos falando isso de uma... Ficou quanto tempo na universidade? Então, bem isso, Tony, isso que eu ia te falar. O meu pai, ele fala bem assim pra mim, não, você desde pequena foi muito esforçada. E aí ele fala bem isso, não, tudo, mas isso que você vive hoje, quando você tinha 5 anos de idade, a tua mãe te levantava cedo, 5:30 da manhã, e te levava pra escola, no prezinho. Nunca faltou um dia de aula, e assim por diante. Então... você era nerd, né? Eu nem sabia o que era a nomenclatura. Enfim, nem existia essa nomenclatura. Mas, e não defendendo os nerds, né? Mas porque pessoas nerds às vezes se tornam... não se tornam empreendedores, enfim, ou não têm um destaque nesse segmento. E aquelas pessoas que estudavam menos, né? Às vezes se destacam mais, enfim. Mas aí entra o fator sorte. Mas aí teve toda a preparação
do pré-vestibular. Por sorte minha, eu consegui uma bolsa para um cursinho, porque eu estudava no Leôncio Correia, ali no Bacaxiri, não sei se vocês conhecem. Um abraço pro pessoal do Leôncio Correia. E ali, uma ONG fez uma ação, uma época, e distribuiu bolsas para os melhores alunos do terceiro ano, e eu fui uma das escolhidas. Aí, a partir dali, estudava, que o meu objetivo era passar na UFPR, porque eu não tinha, meu pai não tinha condição de pagar o cursinho. E quem dirá uma faculdade na época. E eu falei, essa é a minha única alternativa. Essa era a minha única alternativa. Essa é a minha sorte. Essa é a minha sorte, eu tô contando com a minha sorte. Mas nesse caso, aí entendendo um pouquinho agora e já pegando esse gancho, né? Você falou para a minha sorte, né? Para a construção... Da minha sorte teve meu esforço. Da minha sorte eu era uma das melhores alunas do terceiro ano. Por um acaso. Por um acaso, né? Enfim, e aí foi, né? Consegui para entrar na UFPR. E assim, a minha base não era perto, não chegava nem próximo do que os meus colegas de turma, na época da universidade, tinham. Porque eu, né, estudava escola pública, enfim, naquele jeitão. Não sei se vocês são dessa... Sim, escola pública, colégio público. E aí, assim, hoje a gente sabe, quem passa na minha época, pelo menos, né? A maioria das vagas eram preenchidas por pessoas oriundas do ensino particular. E a gente conhece grandes nomes aqui em Curitiba que a gente sabe quem que domina as vagas, enfim, né? Então, era com essa galera ali que eu ia competir e que eu competi de fato. Mas só que, para minha sorte, bem na época, o governo federal tinha acabado de aprovar as cotas raciais. Eu sou cotista. Então, eu entrei, pela minha sorte, também, né? Entrei ali, cotista, só que, enfim, mantive o meu índice de rendimento de aluno, que o pessoal gosta de medir, né? Eles gostam de números para medir, ali na média da minha turma. Então, o pessoal que veio de uma realidade diferente, então, eu consegui acompanhar, enfim, né? Não deixei a desejar, mas é aquele negócio, quantas noites mal dormidas, né? E aí, Ismael, você falou uma hora assim, a sorte vai te encontrar trabalhando, né? E muito a gente vê o pessoal relatar, falar, e até em livro mesmo, os casos de sucesso. Então, o pessoal que gosta de escrever e gosta de pegar tudo que deu certo, né? Aí a gente fica louco, porque, assim, meu Deus, só tem gente boa nesse mundo, eu tô né? lá embaixo, eu sou né? Zé ninguém, né? Só que, gente, tem uma coisa que se chama curva de Gauss. Vocês já ouviram falar? Que ela, né, ela começa bem aqui embaixo, daí ela sobe aqui no meio, depois ela desce de novo. O que esse pessoal escreve nos livros ou relatam é só o meinho da curva. É o topo da curva ali. Então, assim, a esmagadora maioria deu muito errado, mas só que, veja bem, eles estavam trabalhando. Aí que eu digo para você, a sorte. O cara estava trabalhando. Eu e você, nós estávamos trabalhando. Você estava trabalhando. Enfim, e aí, você tem tua farmácia lá e eu tenho minha farmácia aqui. De repente, deu um rebuliço no mercado, você bandeou, vai querer fazer cosmético, sei lá. Tá bombando cosmético, eu vou abrir uma indústria de cosmético. E aí, eu parei na minha farmácia de manhã e falei assim, não, acho muito arriscado. Você se arriscou, você foi pro risco, né? Pode quebrar, né? Pode perder tudo que Você continuou trabalhando e você se quebrou, e você se lascou, e você é uma pessoa mal-sucedida por uma escolha errada que você fez, escolha equivocada, não vou dizer nem errada, né? Mas é contar com a sorte, podia dar certo, podia não dar errado, podia dar certo ou dar errado, você foi para o risco, mas você também estava trabalhando. Então, assim, às vezes a gente pensa, eu vou trabalhar, vai dar tudo certo. Pode ser. Vai dar certo. Análise SWOT, você não consegue dominar todas as forças. Não vai dar certo. Né? Então, assim, por mais que dentro do teu quadrante que está sob seu controle você esteja fazendo tudo, se esforçando, a gente não está vendo aí os Estados Unidos taxando um monte de mercadoria. Até os brasileiros estão... o governo brasileiro está preocupado efeito, e quer retalhar, e o governo lá norte-americano. Enfim, só que isso vai afetar, sei lá, quais setores do Brasil aí, econômico, de indústria, quais segmentos serão afetados, quem que estava nessa vibe de mandar coisa para fora, e aí?
ele vai se lascar, mas ele tá trabalhando noite e dia, Exato. só que essa variável não tá, né? Não sob tava o- na programação, né? Você entende? Então, assim, é a questão da sorte. Por mais, às vezes, que a pessoa tá ali dias, noites, sem dormir, às vezes vem um tropeço que você nem imagina, né? De fora, que às vezes você não espera. Então, essa que é a questão. Às vezes, né, a gente foca ali demais. Na época da pandemia, as farmácias podiam, né? Ficaram com as portas abertas. E muita coisa vinha da China. 90% das matérias-primas que a gente compra vem da China. Olha só. Agora, vocês imaginam, onde que começou o Covid-19? Vocês pensam, a falta de matéria-prima, o preço. Lá em cima. Era uma coisa, eu não sou da época, mas tinha uma época que no Brasil a inflação, o pão custava 50 centavos, no outro dia estava R$5, né? É, tempo do RV. Você é dessa época, não? Eu sou dessa época. Né? Eu sou dessa época também. Eu vivi isso. Aham, então. A gente somava por frações, né? A água não custava R$3, ela custava 0,33. Aí multiplicava pela infração do dia. Então, e aí que tá. Só que eu tava ali trabalhando dia e noite e dia. E um negócio, detalhe, no nosso setor de farmácia magistral, muito colega quebrou, fechou a porta. Olha Não só. conseguiu, mesmo podendo manter as portas abertas. Mas tudo é posicionamento, né? Eu vi uma postagem sua que foi em 14/1/25. Aí você postou depois uma outra, 30/1/25. Aham. E a tua frase dizia bem assim, ó. Esteja sempre a um passo à frente da sua melhor desculpa. Aham. Então você vê que interessante, ó. A conexão que faz em relação ao resultado positivo. Mas se justificando que, cara, não adianta ficar reclamando. Vai pra cima e faz, tem que ser feito. Não fica... Eu acho que assim, esse vitimismo que existe muito dentro do empreendedorismo, eu vejo que você vem da área técnica. Então eu imagino o desafio para alguém que é técnico mergulhar no empreendedorismo em algo que ele era funcionário. Cara, é desafiador, mas a pessoa tem que estar à frente mesmo, já tem que estar preparada que nem você, por isso que é um sucesso. É que nem ela trouxe essa versão, né? Provavelmente na tua carreira, como empreendedorismo, como empreendedora, até passou por momentos difíceis. É muito raro o empreendedor que chega aqui e fala, olha, pra mim foi 1000 maravilhas, é tudo perfeito, tudo maravilhoso, né? Eu não acredito nesse empreendedor. Você contou com o fator sorte, né? Trazendo esse fator sorte, né? Hoje eu tenho sorte, beleza, mas você continuou trabalhando nos dias difíceis. Exatamente. E correu todos os riscos possíveis em pandemia, atender o público com Covid. Tudo essa questão passou pela tua vida no momento de empreendedorismo. E vem inovando, né? E vem inovando, fazendo diferente, né? Aí eu pego o exemplo que você deu da farmácia que deu certo, a farmácia que deu errado, né? A pessoa que deu errado, ela está trabalhando. Mas dificilmente a pessoa que deu errado e quebrou, dificilmente ela não vai construir um novo caminho, uma nova história, e naquela curva ela vai encontrar sorte. Aham. Agora, por exemplo, você pegar o número 1 do mundo em riqueza hoje. Nós falamos no podcast, nós fizemos um podcast anterior, nós falamos sobre a questão da mentalidade da riqueza, né? Você pegar o número 1 do mundo hoje, ele estava a um passo de quebrar e não ter onde morar. Né? E a última tentativa dele deu certo. O empreendedor, ele quebrado quando ele quebra aqui. Você não tem mais solução para mim. Acabou tudo. Aí ele quebrou. Mas enquanto ele tem aqui que vai dar certo, pode acontecer as maiores dificuldades do planeta. Você pode passar por, né, não ter cliente, pode estar endividado, mas a sorte ela vai vir e vai encontrar você num dia das portas abertas. Tem um case de sucesso que é o Léo ele faz tinta, que ele é sócio do Apolinário. Ele tem um podcast que ele fala, no dia que eu
no pior dia da minha vida, eu não tinha condições de trabalhar. Eu fechei a minha loja, eu ia fechar a minha loja e ia trabalhar de funcionário, normal, e tá tudo bem. Quando eu saí para trabalhar, saí para viajar, minha irmã falou, eu não vou deixar, tem produto na loja, eu não vou deixar a porta fechada, eu vou abrir hoje. Ele falou, tudo bem então, abre e vai trabalhar. Aí, passou no dia, porta aberta, entrou uma pessoa e falou, quero comprar X valor de tinta. E você vai me entregando conforme eu vá precisando e eu vou te pagar. E daquele momento, ele pegou o dinheiro, comprou matéria-prima, foi construindo aquilo e conseguiu fazer com que a indústria dele permanecesse. Olha só. Se a porta tivesse fechado, a sorte encontraria? Jamais. Exatamente. E vem muito de encontro com o que o Tony falou da questão do vitimismo ali, né? De você se jogar nas cordas, né? Uhum. É essa que é a questão. E você tá sempre um passo à frente. Eu falo assim, não é questão de pessimismo, mas você sempre pensar no pior cenário. Se tudo isso... E assim, que nem esse Léo, né? Que você citou agora. Todos os dias eu faço esse exercício. Se eu tiver que voltar a trabalhar no balcão, se eu tiver que... né? Assim, ninguém quer, né? Você não levanta todo dia para que isso aconteça. Só que, gente, você tem que colocar isso, a gente tem que pôr no nosso radar. Claro, você vai criar meios, você vai fazer relacionamentos, enfim, às vezes até ter um segundo negócio paralelo, ou enfim. E estar né? preparado para tudo, né? Exato. Construir o degrau, mas também não deixar de olhar para baixo. Exatamente. Né? Na tua bio você diz bem assim, ó, saúde, beleza e ideias. Isso. Olha que interessante essas ideias, cara. Uma farmácia de manipulação falando ideias. Da onde que surge isso? Então, cara, isso aqui tudo é... E exatamente. Tá, você está dizendo assim, estou aberta para ideias. Exatamente. É isso? Exatamente. Esse é o conceito? Porque depois do Covid-19, você imagina, eu comecei a empreender em novembro de 2018. Começo de 2019, foi, né? Mais ou menos veio o Covid. Eu falei, Senhor! E agora? E eu fui buscar, que nem eu falei, tá no meio de outros empreendedores para eu conseguir pensar de um modo diferente. Fora da caixinha. Fora da caixinha. E aí que veio essa questão das ideias. Porque quando a gente vê perfis assim no Instagram de farmácia, o pessoal da saúde, beleza, estética, enfim, a gente vê saúde, beleza e bem-estar. Né? E saúde, beleza e ideias. Porque ideias salvam vidas. E assim, não adianta ideias no papel, né? A gente tem que sempre colocar em prática. Porque uma ideia... inovadora, ela só vai se provar inovadora se você testar. Botar em exercício. Se você, e assim, ela tem uma alta probabilidade de dar muito errado, porque o que é inovador é assim, alto risco, é o que a gente tá falando. Muitas vezes você contar com a sorte, com o cenário, enfim, com as suas conexões e com tudo isso, né? Então, essa questão aí das ideias é justamente para ficar com aquele friozinho sempre na espinha, assim. Top. Senão... É aquilo que você falou agora há pouco. É de abrir a loja na hora que você fala, cara, tá tudo ruim, vamos abrir a loja. Vem as ideias. Né? O Léo da Decor Color, uma empresa hoje bilionária já. Eles são bilionários. Chegaram ao bilhão, né? Mas assim, o cara num dia falou, vou fechar minha loja, não tenho mais condições de trabalhar. Ou seja, aquele dia foi a mudança da vida dele. Então, eu trago, né, você falou uma coisa muito importante, que é a questão do frio na barriga, do deixar um gancho, do se eu tiver que fazer isso. Eu sou nascido e criado no sítio, na roça. Eu acompanhei alguns podcasts, você é de Cerro Azul, né? Cerro Azul. Legal. Eu sou nascido e criado em Cerro Azul, sítio. Eu vim embora com 18 anos para Curitiba. E eu falo sempre assim, se eu tiver que voltar a trabalhar lá, eu vou voltar. Só que hoje, com toda a bagagem, com tudo que eu aprendi, eu vou trabalhar inteligente. Eu não vou mais trabalhar com enxada e foice. Eu vou comprar equipamentos para fazer aquilo. Exato. Muda, né? Eu vou pegar a estrutura que tinha na minha época e vou construir algo para ganhar dinheiro com mais agilidade. Exatamente. Mais rapidez, né? Uma qualidade de vida. Qualidade de vida melhor. Exatamente. Então, eu sempre tenho esse pensamento. Se eu tiver que voltar, eu volto.
A maior felicidade do Sim. mundo. Aham. Eu Você sabe faria refazer isso, o caminho. Eu Aham. refaço o caminho. Uhum. Então, porque é mentalidade. Aham. Mas eu passei por momentos que eu falava, cara, o que eu tô fazendo da vida? O que eu tô Exato. fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? É. Só que ao mesmo tempo o propósito dizia, o que você queria? Você quer algo Qual melhor. que é o teu sonho quando criança? Uhum. Eu tinha muito claro e objetivo meu sonho de criança. Que legal. E qual que era o teu sonho de Era criança? de fazer o bem para o próximo. Ah, legal. Coisa simples. Era coisa assim que, cara, eu quero ajudar as Simples. pessoas a mudar de vida. Aham. Que legal. Então isso aconteceu, eu tive a oportunidade, daí Deus deixou isso claro para mim, né? É teu sonho isso. Então sempre apareceu situações para que eu fizesse aquilo. Então, Show. hoje a comunicação para mim é um dos maiores desafios do ser humano. Uhum. Falar em público, falar na frente das câmeras E ser bem interpretado. é um dos maiores medos. Tem uma escala que diz que falar em público É é o o segundo maior medo. Top ali. Segundo. Uhum. Só perde pro medo de morrer. Isso. E para algumas pessoas, você falar, você tem medo de falar em público? Tem. E tem medo de morrer? Tem. Mas assim, se você pudesse colocar qual que estaria na frente? Falar em público estaria na frente. Morrer, você não tem as pessoas, você não vai ver o que as pessoas estão pensando de você ou do Exato. que você falou. Então, hoje, ter essa oportunidade de conversar com as pessoas, de trazer o as sonho, histórias, ouvir histórias e tirar, por exemplo, esse medo que você tinha, falar em público para mim, ou o primeiro podcast, tô nervosa, e você sair depois de um podcast que acabou, que encerrou, ser feliz, falando, cara, quando vai ser o próximo? Uhum. Isso é gratificante, isso Aí você se sente com o seu propósito sendo Isso. cumprido. Isso, Aham. contribuir Missão na vida cumprida, das né? pessoas, missão cumprida. Então, para mim, sobre negócio, sobre empreendedorismo, mudança de vida, vendas, atendimento, é o caminho Uhum. para você conseguir mudar de vida. Muito importante isso que você falou. Então, o atendimento e a venda, É. venda em geral, né? Seja Uhum. atendimento, seja receptivo, seja ativo, é a oportunidade que você tem de mudar de vida, na minha visão, deixando isso claro, né? O empreendedorismo, ele é a única chance que você tem de criar patrimônios para segunda e terceira ou quarta geração e ficar com um nome na história. Caso contrário, não existe. Não tem como você nada contra, tá? Você pode ter um concurso público, você pode trabalhar em uma grande empresa, você pode ser um diretor, um presidente de uma grande empresa, tá tudo certo. Tá tudo certo. É o caminho. Agora, para você mudar Escalonar de vida, desse escalonar, mudar de história e deixar algo para a tua próxima geração, É no empreendedorismo. é empreendedorismo. Isso é mais do que provado, né? Isso aí são os grandes empreendedores que já passaram por todos os caminhos que a gente acabou de falar agora. É o que É a que eles receita que dizem. eles deixam, né? A receita é difícil, né, de dar uma receita, mas é o caminho, assim. E quando a gente fala muito sobre, quando a gente fala em empreendedorismo aqui, a gente fala assim que não é um negócio fácil. Porque hoje quando você acorda para ir para tua farmácia, o que você pensa? Cara, é mais a carteira de cliente que eu tenho que atender, é mais as soluções que eu tenho que trazer, é mais as entregas que eu tenho que mandar. Eu vi até no Instagram, vocês entregam pro Brasil todo, é? Isso, aham. Hoje, com a facilidade, graças ao Covid, olha só, o Covid-19 proporcionou isso pra gente, facilitou muito, né? Barateou. Olha que Mas- legal, né, cara? né? Teve a solução dos problemas. Aham, Então. né? Mas facilitou, né? A comunicação e, enfim, você... A dinâmica para todos, Pra para quem tudo, recebe, pro pra pequeno, quem... pro Aham. grande, então ficou bem Disparou, né? acessível. Hoje ficou no bem Brasil, acessível. então, que você faz assim. Exatamente, a gente consegue enviar para todo o canto do Brasil. E empreender a semântica, o significado da palavra é fazer algo difícil mesmo, né? Aham, exatamente. Se fosse Aham. para você deixar uma mensagem, que essa mensagem fosse transmitida em um telão mundial, que todas Nossa. as pessoas vissem essa mensagem que você está deixando hoje, o que você, Elis, falaria para as pessoas? Nossa, o que eu falaria para as pessoas? A gente falou muito da questão da mudança, né? Da mentalidade. A gente vê muitas pessoas falando isso. Mas é muito importante e muito verdadeiro mesmo. E aí, esses dias eu estava ouvindo uma música e eu sou aquelas pessoas que ficam com música na cabeça ou com
trechos de poemas, né? E eu até comentei com uma pessoa próxima assim, falei, você já parou para pensar naquela música? Que música? Daí ela é bem assim, muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. E a gente muda o mundo com a mudança da mente. E quando a gente muda, a gente anda para frente. E quando a gente anda, ninguém manda na gente. Então, eu acho que isso... Eu tô assim, há um mês assim com isso na cabeça, sabe? Então ali é a questão da mudança mesmo, sabe? Esteja onde você estiver, assim. Não parar. O vitimismo, que nem o Tony falou, ele trava a pessoa, ele congela, né? Uhum. E aí é mais fácil você sentar e reclamar do que você mudar, né? Exato. Do que você mudar. Então, se você ainda não tem um propósito definido, igual do Ismael, escreve. Mas o meu aconteceu com o tempo, tá? Foi... Detalhe, né? Você sabia que tinha uma coisa, mas você não sabia o que era. Uhum. E assim, o propósito, ele nunca foi definido para mim. Uhum. Eu fui entender há um pouco tempo. Qual era o propósito de vida. Exatamente. Mas é importante continuar. Então, a questão do legal, parabéns pela mensagem do telão, que vai estar no mundo inteiro. Então, todas as pessoas vão estar vendo e vão falar, olha, eu vi no podcast, quem falou foi a Elise. Então, obrigado por compartilhar a sua história. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por trazer... uma perspectiva diferente de sorte para mim. Eu tinha uma perspectiva sobre sorte e hoje eu saio com uma perspectiva melhor. Eu fico feliz. Então, que nós possamos chegar nas pessoas, que a mensagem nossa chegue em mais pessoas. Parabéns pela iniciativa, parabéns por empreender, parabéns por movimentar essa roda do nosso país, que é movimentada pelo empreendedorismo. Uhum. A gente tem uma visão muito fechada da importância do empreendedor, mas o empreendedor é um empresário. Quando você empreende, quando você é um empresário, você entende das suas responsabilidades e o quanto você é importante para o andamento de forma correta do nosso país, da saúde, enfim, a responsabilidade que a gente tem, mas os benefícios que a gente colhe, que é o bem-estar, que nem no seu caso, saúde, bem-estar, entregar ideias trazer para um mundo melhor. Então, parabéns. Obrigada. Obrigado por participar com a gente, obrigado por estar aqui. E como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Como que as pessoas compram de você? Olha só, isso é muito importante, claro, né? Então, hoje a Daymax, vocês conseguem encontrar facilmente em qualquer canto do mundo pelo Instagram. É o @Daymax, é DHEYMAX, tá? Farmácia de manipulação, fica ali localizado em Colombo. E já quando você entra ali no link da bio, é o nosso WhatsApp direto. Uhum. Então, manda ali, receituário. E no final, a gente quase não falou muito sobre a farmácia magistral. Eu já vou marcar ali na saída, ou pra gente falar sobre... Eu marquei que eu queria saber sobre sintético, dermocosméticos, suplemento e tudo. Então, na próxima vai trazer todos os produtos, vai falar a funcionalidade de cada um. E a diferença entre o sintético e o manipulado, é isso, né? É um industrializado. E o produto magistral, né, o manipulado. Isso é bem legal. Até, inclusive, o último vídeo da Daymax é desmistificando alguns mitos ali que o pessoal tem em relação aos produtos magistrais. É bem interessante. Ou seja, você que ficou curioso, vai lá, já segue a Daymax, já vê o vídeo, já vê, tem conteúdos diários, faz perguntas. Exato. E o melhor, né? Compra. Eu tô lá no Acre, você entrega no Acre? Opa! Então, vai entregar no Acre. O pessoal do Acre aí, faz o pedido já do manipulado, vai chegar para você. Vai chegar lá bonitinho, embaladinho. Olha aí, ó. Personalizado, seus produtos personalizados. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês novamente, com um podcast incrível de conhecimento, de mudança de perspectiva. Tomara que para vocês tenha o efeito que fez para mim também aqui esse podcast. Foi incrível, né, Tony? Foi incrível. Aliás, eu queria só acrescentar, Ismael, porque assim, gente, é tão gratificante você fazer esse bate-papo, mas quando você fala com alguém que é apaixonado pela profissão, e ama o que faz, você sente assim essa energia vibrar o tempo todo
E é o que nós vimos aqui. Liz, obrigado por essa participação. Eu que agradeço, gente. É incrível. Eu queria... Da próxima vez eu quero mergulhar mais sobre os produtos, porque eu fiquei curioso. Quero saber mais, porque você tem mais coisas para compartilhar com a gente. Nossa, o mundo magistral, vocês vão ficar encantados. Top demais. Isso mesmo. Obrigada, gente. Gente, obrigado a todos. Não esquece, né, de curtir, comentar, enviar para os amigos, seguir a DIMAX nas redes sociais, seguir a Conexo Underline Empresarial, que tem sempre conteúdos incríveis de empreendedorismo, de comunicação. Falamos de diversos temas aqui no nosso podcast. Então siga a Conexo nas redes sociais e acompanhe muito mais conteúdos para você. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Até o próximo episódio.